Ricardo Jorge Pinto, bom dia. Este é de facto um momento decisivo para o Bloco de Esquerda. É um momento particularmente decisivo e, sobretudo, que representa ineditamente uma cisão cujas consequências nós ainda não sabemos. Há, desde logo, um embate renhido entre as duas principais moções, 6 delegados apenas os separam, mas mais do que isso, o facto de haver, segundo os novos estatutos, uma representação proporcional das várias moções na Mesa Nacional, que é o órgão principal entre estas convenções, pode causar uma situação particularmente difícil para o Bloco de Esquerda. Que é a nova regra da proporcionalidade. Exatamente. Ter uma direção que, na verdade, pode não ser maioritária em termos daquilo que é a estratégia política e, portanto, ter que estar a defender ideias que, na verdade, podem não ser as que vão, por exemplo, aqui apresentar nesta convenção. Para isso basta que, mesmo que essa moção tenha ganho, que haja outras. É preciso recordar aqui que estão 5 moções com os respectivos delegados em disputa. E 2 plataformas locais. Exatamente. E isso pode fazer com que a nova direção possa ter que se confrontar com posições divergentes em termos daquilo que é a estratégia para o partido. E isso, alguns militantes têm chamado a atenção para essa dificuldade, pode tornar ingovernável aquilo que é essa mesma direção. Depois, é preciso também perceber que, independentemente do número de delegados, e tendo em conta que o voto é secreto, pode ainda haver transferências de posição de uns delegados de umas moções para outras e, portanto, tudo está aqui em aberto, o que coloca nos discursos, nas discussões que vão ser aqui fomentadas, um interesse particular, maior do que noutras convenções, fazendo com que haja aqui todos os ingredientes para que sejam dois dias particularmente animados. Na tua opinião, só amanhã iremos conseguir perceber realmente e saber quem é o novo líder? Sim. Ou quem são? Quem são, tendo em conta que uma das moções apresenta de novo a possibilidade de uma direção bicéfala, como já agora acontece. Mas, portanto, não há aqui nenhuma garantia, não basta olhar para o número de delegados eleitos, e aí Pedro Filipe Soares ganharia esta convenção, mas tendo em conta que o voto é secreto, tendo em conta que há ali depois 90 delegados que não pertencem a essas duas moções principais, qualquer coisa pode acontecer. Vamos desde já ouvir Luís Fazenda, que está a chegar aqui ao Congresso. O tempo da justiça. Ficou surpreendido? No momento decorrem investigações. Mas ficou surpreendido Temos de estar sempre preparados para todos os acontecimentos na vida pública. Digamos sobre a divisão no Bloco. O que é que espera? Na segunda-feira temos um Bloco. Não há nenhuma divisão no Bloco. O Bloco está unido, tem plataformas diferentes, opções de escolha, é próprio de um partido democrático. Este desafio de Pedro Filipe Soares surgiu na altura certa, há menos de um ano das legislativas, numa altura em que o PS tem um novo líder, surgiu nesta altura, digamos que acabou por provocar aqui uma cisão, que é uma cisão entre duas, pelo menos na direção. O Bloco de Esquerda está unido, tem diferentes plataformas, tem diferentes escolhas, diferentes protagonistas que se responsabilizam pelo futuro do partido, tem uma oportunidade extraordinária para haver a junção das várias diversidades do partido. O partido vai se relançar a partir desta convenção. Não há nenhum lugar de cenários de divisão nem de diminuição da influência do Bloco de Esquerda, muito pelo contrário, há uma nova abertura à sociedade e há uma nova forma de nos conjugarmos internamente. Há aqui muitas críticas aos coordenadores e a esta coordenação de João Semedo e Catarina Martins da vossa parte, e também ao contrário, dizendo que pretendem fechar o Bloco, há um recuo no Bloco, é as críticas que fazem a Pedro Filipe Soares. Há opiniões muito subjetivas de uns e de outros. É preciso também dar o desconto àquilo que é o ambiente pré-convencional. Agora, de facto, basta olhar para as moções, basta olhar para a disposição dos militantes, para a grande participação, para o enriquecimento da vida política do Bloco de Esquerda, e é isso que esta convenção traduz, mais Bloco de Esquerda. Ricardo Jorge Pinto, Luís Fazenda a dizer que não há divisões, mas as divisões são notáveis aqui. Claro que sim, e do resto ele é um dos protagonistas principais dessa mesma divisão. Aqui é preciso fazer um bocadinho de história e recordar que o Bloco de Esquerda começa com uma união tripartida entre o PSR, a Política 21 e a UDP, que se entenderam sempre ao longo destes anos e cujas peças fundamentais era exatamente Francisco Louçã de um lado e Luís Fazenda de outro. E o
entendimento entre ambos manteve mais ou menos sólida essa coligação tripartida. No momento em que Francisco Louçã abandona a liderança, começam a surgir as divisões até ideológicas entre Luís Fazenda e Francisco Louçã. E esta cisão que agora estamos a assistir é em grande parte representativa da diferença de opiniões e de posicionamento de Luís Fazenda e de Francisco Louçã. Francisco Louçã do lado de João Semedo e de Catarina Martins. Uma liderança que ele próprio preparou antes de sair. Exatamente, que ele preparou, patrocinou, acarinhou. E do outro lado, Luís Fazenda, que encontrou em Pedro Filipe Soares uma espécie de delfim que finalmente poderia assumir de maneira declarada as divergências ideológicas que sempre estiveram presentes e mais ou menos disfarçadas ao longo deste ano. Mas que bloco é este que Luís Fazenda quer recuperar? Eu penso que há aqui, desde logo, um posicionamento mais tático do que verdadeiramente ideológico. Embora não haja grandes diferenças, e basta olhar para as duas moções principais e perceber que elas são em praticamente tudo iguais, depois há pequenas diferenças que fazem toda a diferença. Por um lado, o diagnóstico em relação ao que correu mal nos últimos anos, em particular os resultados eleitorais pouco favoráveis. Desceram significativamente, desde as eleições de 2009, onde o Bloco de Esquerda teve o maior número de deputados alguma vez na sua história, até às recentes eleições europeias, onde apenas uma eurodeputada foi escolhida. Alguma coisa não deve ter corrido mal. E o diagnóstico é substancialmente diferente. Catarina Martins e João Semedo olham para isso como o reflexo de alterações mais profundas na sociedade portuguesa e no sistema político. Pedro Filipe Soares, na visão muito próxima de Luís Fazenda, vê nisso o reflexo de uma falta de estratégia da direção do partido e atribui também a essa liderança bicéfala uma parte importante das culpas destes maus resultados eleitorais. Segundo o aspecto em que há pequenas diferenças, Pedro Filipe Soares mostra uma maior abertura para o diálogo com outras forças partidárias, enquanto que Catarina Martins e João Semedo são um pouco mais fechados relativamente a essa possibilidade. Embora, na verdade, nenhuma destas duas moções esteja claramente interessada, quer no entendimento com o Partido Comunista, quer com o Partido Socialista. De resto, aí, só a moção A, uma moção que representa alguns militantes do norte do país, do distrito de Viana do Castelo, é que colocaram claramente que o Partido Socialista pode ser uma peça importante naquilo que é a estratégia do Bloco de Esquerda. Elegeu 8 delegados. Acaba por ser uma moção que não tem muitos delegados, mas que podem ser definitivos. Mas que podem fazer a diferença também, tendo em conta este equilíbrio muito renhido de forças entre as duas principais moções. Muito interessante é o facto de este caso à volta de José Sócrates poder, relativamente a essa discussão sobre o entendimento com o Partido Socialista, causar aqui alguma interferência e ajudar também os militantes aqui a decidirem. Justificar essa necessidade e esses argumentos de não haver uma coligação ou uma aproximação ao Partido Socialista. Um dos diagnósticos que Pedro Filipe Soares faz é o facto de o Bloco de Esquerda se ter colado excessivamente ao Partido Socialista, nomeadamente nas últimas eleições presidenciais, em que o Bloco de Esquerda apoiou Manuel Alegre. Diz Pedro Filipe Soares, com esse apoio houve uma confusão entre o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista de José Sócrates que não foi favorável para os bloquistas. Ora, certamente que nas intervenções Pedro Filipe Soares virá agora recordar com um acrescento de autoridade no meio desta polémica à volta das culpas alegadas de José Sócrates neste processo judicial, que essa separação deveria ter sido feita de forma muito mais clara. Vamos ver de que maneira é que Catarina Martins e João Semedo vão aqui justificar, se é que o vão, essa colagem a Manuel Alegre nas eleições presidenciais e também aquela moção de censura que foi um pouco a brincar, em que o Bloco de Esquerda apresenta a moção de censura a José Sócrates, mas depois diz à direita, deixem estar, se calhar não vale a pena deitar abaixo este governo neste momento. Tudo isso, eu penso que esse passado recente acabará por ser uma peça muito importante na discussão que se vai aqui fazer entre essas duas principais candidaturas. Depois vamos ver de que maneira é que os tais militantes móveis, os tais 90 delegados que
podem fazer a tal diferença se vão posicionar quer relativamente a esse diagnóstico, quer relativamente àquilo que será o futuro próximo do Bloco de Esquerda, tendo em conta que no próximo ano temos eleições legislativas e o espaço de manobra do Bloco fica ainda mais diminuído com o aparecimento agora desta plataforma da esquerda alternativa, que junta alguns elementos dissidentes do próprio Bloco de Esquerda. Era isso mesmo que eu queria perguntar em relação à questão dos dissidentes e que neste momento apresentam essa plataforma independente que vai concorrer às legislativas e que também vai fazer aqui frente ao Bloco de Esquerda. Sim, há figuras relevantes do Bloco, Ana Drago, Daniel Oliveira, que saíram em conflito com essa tal união mais ou menos colada entre Luís Fazenda e Francisco Louçã e que agora claramente vão diminuir aquilo que é o espaço de movimentação do Bloco de Esquerda relativamente às outras forças partidárias. Obrigada, Ricardo. Vamos voltar a falar mais à frente. Para já, a atualidade impõe-se com outros temas.